Por que você acha que você é tão importante, diabo? Ele fala, porque eu controlo 98% das mentes humanas. Ele fala, como é que você faz isso? Eu acho espaços vazios, que é aquela fase do cabeça vazia, oficina do diabo. Eu encontro espaços vazios e incluo medo. Que tipos de medo, diabo? Aí ele fala 5 medos. Medo da pobreza, que é o maior medo humano, que é o medo da escassez. Medo da morte, medo da velhice, medo da falta de amor e medo da falta de saúde. Eu vou lá nesse espaço e coloco esse medo. Que perfeito. Quanto mais espaço. Aí ele falou assim, mas como é que você consegue colocar medo na cabeça das pessoas? Qual a ferramenta que você usa? E aí vem a mágica do livro que ele fala, alienação. Eu deixo as pessoas alienadas, entregando coisas que são rápidas de prazer e que elas nem percebem. Na época não tinha rede social. Mas aí ele colocou cigarro, comida, jogo, todas as compulsões. Quando as pessoas estão se alienando em compulsões, eu vou incluindo medos, porque tem espaços muito vazios. E hoje, vamos começar mais um Divã com a Dani junto. Dani, eu fiz até uma cola, eu inovei. Agora tem até assim... eu queria até que vocês notassem. Eu não queria que passasse despercebido que eu fiz isso, que eu achei fino. Ela é mãe do Lucas, fundadora da plataforma Bitumami, especialista em inovação, vendas, criação de conteúdo, podcaster, é muita coisa. Gestão de comunidades, escritora, TED Talker. Gente, ela é tanta coisa que eu vou precisar de 2 coisas. Tô até confundida. Em 6 anos, mais de 1 milhão de pessoas assistiram o conteúdo da Dani. E eu conheço a Dani e eu vou falar pra vocês que ela é uma das mulheres mais... Essa mulher tem presença, tá? Ela tá sentada, quando ela levanta, além de tudo, ela é enorme, de alta. E eu até tenho um print aqui, gente, porque ela ganhou vários prêmios da Exame, Winning Women, Google for Startups, Woman to Watch. É tudo em inglês, a gente tem que dar uma, né? É chique. Não é chique, Só pra ficar fina, Não, é reconhecimento da tua potência, Dani. Bem-vinda. Cara, tô feliz pra caramba de estar aqui. Um divã, você fala, quando você tá num divã, você fala, sério, calma, mas tô aqui vulnerável, aberta pra gente conversar. Estamos juntas, e agora eu inventei de fazer capa, e agora quem disse que eu achava as perguntas? Então, tá maravilhoso. A pessoa inventa de fazer capinha. Dani, eu quero saber como que surgiu porque muitas mães falam assim, cara, como que eu vou começar a empreender, né? E você fundou a plataforma Bitumami, que eu queria que você explicasse o que é essa plataforma, até para as pessoas saberem de que lugar vem sua pergunta, mas antes de tudo eu queria saber como que você deu a ideia de empreender. Você sempre foi empreendedora ou você já foi CLT? Eu gosto de pensar que todos nós somos, porque empreender, por definição, é resolver problemas, né? Toda pessoa que acorda a fim de resolver um problema, e eu acho que isso permeou a minha casa. Eu venho de uma casa de mulheres nordestinas que, por si, por de onde vieram e com simples são, resolvem desafios e problemas todos os dias, né? Então, empreender é um estado de espírito, é um jeito de viver. Eu acho que eu sempre fui empreendedora, em qualquer lugar que eu estivesse, mesmo quando eu estava nas companhias pelo qual eu fui contratada. Então, empreender, minha família é uma família de empreendedores. Quantos pais na nossa época falavam, você tem que fazer concurso público? Minha mãe falava, você tem que empreender. Então, na minha casa, empreender sempre foi um lugar muito comum, muito, muito tranquilo. Mas eu fui fazer isso só em 2010, depois de passar por algumas companhias. Eu sou farmacêutica de formação. Mentira, Dani. Imagina você de farmacêutica. A Dani de farmácia, essa pessoa que tão calma de farmacêutica. Cara, eu sou farmacêutica de formação, porque eu quis estudar, na época, a forma como as pessoas se relacionavam com a saúde, né? Era muito menina, entrei na faculdade com 16 anos, pra olhar pra marketing, na verdade. Óbvio que eu não ia trabalhar numa drogaria, não era o objetivo. E foi muito bom, porque eu me especializei em entender o processo de decisão das pessoas. Nesse caso, na época, pelo medicamento, pela saúde e bem-estar, e estudar como as pessoas tomam decisões na hora de escolher entre o produto A ou B, ou como é que elas gastam o seu dinheiro. Então foi isso que eu estudei 16 anos. Mas por que não, já que você veio de uma família, como você falou, que sempre estimulou você a ser empreendedora, por que não foi a sua primeira opção? Eu falei pra minha mãe que eu queria musculatura. Com 16 anos você já sabia que você queria musculatura? Cara, eu falava, não é hora de empreender, né? Porque empreender é muito romantizado no Brasil. E empreendedor não é a pessoa que embola seu brigadeiro e fica no sol vendendo no semáforo. Isso não é empreender. Você acha que não? Não, eu tenho certeza que não. Tá? Isso é desespero. Isso é cansaço. Isso é romantizar
principalmente o trabalho das mulheres. Então, eu acho um crime dizer que todo mundo pode empreender a qualquer tempo, de qualquer coisa. E as páginas que falam você pode ser o que você quiser a qualquer tempo, eu acho um discurso elitista e de uma bolha muito privilegiada. Na verdade, a gente faz o nosso corre, assim, sabe? A gente não, né? Nem é meu caso, que eu tô na bolha privilegiada. As mulheres sempre fizeram o corre delas. Porque se você me perguntasse se elas gostariam de ter segurança, saúde e tivesse creche para os seus filhos e tivesse ganhando um salário mais digno, elas não iam estar no sol vendendo o seu pão, sacou? Então, o que você chama de empreendedora, Dani? Se a mulher que faz brigadeiro não é? Cara, ela é empreendedora, como uma mulher que precisa resolver esse desafio. Mas eu tomo muito cuidado em dizer que toda saída para uma mulher gerar renda é empreender. Então, a Bitch Family nunca nasceu nesse lugar. Eu acho que gerar renda é entender recurso. Entender? Recurso, né? De tempo e de dinheiro. Então, muitas mulheres vão empreender por necessidade. Porque ela fala, cara, agora eu vou ter que fazer alguma coisa. Fui demitida grávida, né? O homem não participa nem financeiro nem emocionalmente. Vou ter que fazer um corre aqui. Sem plano de saúde, sem nada, sem se organizar. Então, eu tomo muito cuidado na hora de falar, abre uma startup. Pô, você consegue. Bom, as empresas e as startups quebram 80% das vezes. 2 sobrevivem. Então, às vezes, ela tá fazendo água, gastando dinheiro, e às vezes ela vai ter um salário super incrível porque ela se especializou numa área que ninguém tá trabalhando, né? Então, eu amo empreender. Eu acho que empreender salva o Brasil. Eu acho que o Brasil é feito de empreendedores, mas eles quebram tanto quanto eles abrem empresas. É verdade. Mas essa matemática, às vezes, não fecha na cabeça das pessoas, sabe? Pra ver se eu entendi. Porque eu sou essa do discurso que vai atrás. Mas eu separei uma pergunta pra você exatamente mas é legal, essa discussão é bem legal. Nesse sentido da bolha, tá? Mas por que eu tô perguntando isso? O que você tá me dizendo é que as pessoas empreendem por razões diferentes. Sim. Tem a mulher que fala assim, cara, eu vou empreender porque eu quero executar minha potência, porque eu quero ser mais, porque eu não quero ter horário, porque eu não quero uma série de coisas que é um plus, que é um luxo, que é uma coisa que todo mundo adoraria ter. Sim. E tem pessoas que falam, me ferrei, fui demitida grávida, tô sem grana, fui largada, vou empreender pra pôr comida na mesa. Porém, as duas pessoas são empreendedoras, certo? São empreendedoras. Tá. O que eu Mas falo, não por opção. Não por opção. Com certeza não por opção. Então a gente tá falando de um empreendedor que é consciente que é empreendedor e do empreendedor que é empreendedor por desespero porque não tem opção. Tem uma classificação, né, que tá até no livro do Vai Lá e Faz, que é super interessante, do Vai Lá e Faz, né, do Thiago, e ele fala assim... Gente, a Dani fala loucamente rápido. Eu falo rápido, tá? E olha que Bota eu falo aí rápido. na legenda que dá tudo certo. A primeira coisa é que você tem um negócio. O negócio é toda aquela geração de renda que vai do tamanho do seu braço. Então, por exemplo, você é MEI, ou você tem um negócio que você executa, ou você é autônomo, que significa o seguinte, se você ficar doente, ferrou. Certo? Você gera riqueza a partir do momento que o seu braço consegue alcançar essa riqueza. É o empreendedor. Que é a grande maioria no Brasil. Perfeito. Tá? Então, essa pessoa, ela tem um negócio que precisa dela. Uma empresa é um ecossistema que não necessariamente precisa do seu dono, né, do seu primeiro fundador para ser executadas as coisas. Então, se você tirar férias, ou se você... romantizam até isso. O empreendedor não tira férias. Isso também não é legal. Então, não parar não é legal. Então, depois você pode fazer um podcast só sobre saúde mental. Mas é bem importante dizer que você pode decidir se você é um negócio ou se você tem uma empresa. Uma empresa significa contratar gente. Embora ambos sejam liderados por empreendedores. Embora ambos precisem dar lucro. Sim, ok. Mas não é óbvio, sabia? Ah, não? Não, opa. Tá Ainda mais toda mulher, porque eu pergunto, por que você decidiu empreender na maternidade, né? A resposta vai ficar perto dos meus filhos. A resposta é errada. É pra dar lucro. Então não empreende, então não faz nada, porque pra ficar perto dos seus filhos é melhor você não trabalhar e ficar Cara, perto dos seus filhos. pra dar lucro. Então, assim, a primeira coisa que eu falo, gente, vocês empreendem pra ganhar dinheiro. Tem um videozinho que eu coloquei, meio que viralizou na internet, que eu falo, às vezes a sua vocação é algo que você faz tão facilmente que as pessoas não acham que tem que pagar por isso. Aí eu falo isso direto. E tem. Maravilhoso. É isso mesmo. É exatamente tem isso. Tem mulher que eu converso que fala assim, Tati, dá até uma dó de vender o que eu faço. Você nunca ouviu isso? Não. Dá até uma dó de vender o que eu faço com tanto amor. Dá até uma dó de cobrar eu, hein? Então, assim, a gente foi ensinada que o dinheiro... Bom, a gente tirou... Doutrinada, né? A gente tirou o CPF na década de 60. Então faz pouquíssimo tempo. Né? Até pouco tempo atrás, né? Não tem 100 anos isso, a gente precisava de autorização do marido para trabalhar. Autoriza minha esposa a trabalhar. Você tá entendendo? Opa! Então, assim, é muito difícil. A gente tá numa geração sanduíche, né? Na geração que pegou tudo isso dos nossos pais e a geração nova que tá muito em outro lugar e tal. E aí...
Lá na Bitmami, o que a gente gosta de fazer? O que eu gosto de fazer? Ouvir. Quando ela fala assim, eu quero ter uma fintech, quero trabalhar no Nubank. Quer trabalhar o quê? Quero ser o Nubank, quero ter o Nubank. o Eu tenho um sonho grande, eu vou ter um Nubank. Eu falo, tá, deixa eu entender. Da onde que vem o dinheiro da sua casa hoje? Putz, tenho 2 filhos, sou mãe solo. Hoje é minha mãe que me ajuda, eu ganho... Aí você começa a escutar, eu falo, você entende o modelo do negócio de uma fintech? Ela não dá dinheiro durante muitos anos. Como é que você vai sobreviver nos próximos 10 anos? Ah, não sei. Então, de repente, não é esse modelo de negócio. Vamos pensar em outros? O que a Dani tá falando é tão importante, porque a Dani tem esse jeito, e às vezes a pessoa fala assim, nossa, que banho de água fria. Ai, que urucubaca. Mas não é. Se a gente não olha, exatamente isso. Se a gente não se faz essa pergunta antes, vai chegar no meio, quanta gente empreende e fala, nossa, mas se estivesse trabalhando pros outros, você tá ganhando mais dinheiro. Sim. Durante muito tempo, sim. E talvez a vida inteira. A gente não sabe disso. Então a gente precisa entender o porquê que a gente tá entrando pra empreender. Então essas perguntas duras, escutar pessoas como você, escutar outros empreendedores, ganhar musculatura, como você própria falou, né, trabalhando para outras pessoas antes de empreender, eu acho muito saudável. É isso. Eu te falo assim, eu me arrependo de não... Eu sou uma privilegiada, mas eu me arrependo de não ter trabalhado para os outros antes de empreender. Porque quando eu olho alguns erros meus, eu falo, gente, mas que erro mirim. Será que se eu não tivesse trabalhado por eu não teria pego isso antes? Não teria sacado isso antes? Com certeza. Mas eu não tinha a sua cabeça maravilhosa aos 16 anos falando, preciso ganhar musculatura antes, trabalhando em outros lugares antes de empreender. Eu sou a pessoa desse discurso assim, gente, vai lá. Você quer, descobre a tua potência, vai ganhar dinheiro com isso, vai atrás disso daí. Eu falo muito do Ikigai, né? Que é quando você une tudo isso e consegue ser feliz, fazer o que ama, ganhar dinheiro com isso. Fecha parênteses. O meu Instagram, a minha comunidade, obviamente, que eu falo do meu lugar de privilégio. Essa história de que assim, ai, gente, eu sou super imparcial, todos podem. Não, eu falo do meu lugar de privilégio e é o único lugar que eu posso falar, porque é o lugar que eu vivo. Né? Então, assim, eu preciso assumir isso, dar um pedala, porque na boa, tu tem privilégio e não tá fazendo nada com isso? Tem uma frase pra mim, isso é de bater com a cabeça na parede. Tem uma frase da Mafalda Odara, que eu acho muito maravilhosa. Não tem problema nenhum ter disso. Eu quero ficar bastante rica, porque um monte de gente idiota é rico, só faz merda. Imagina eu rica, que eu sou. Maravilhosa, é isso. Você rica, pessoas conscientes socialmente. E aí ela fala uma frase, sabe qual é o contrário de privilégio, Tati? Oposto de privilégio, da palavra privilégio? Você sabe qual é o antônimo disso? Já ouvi falar. Agora eu esqueci, porque ela tá assim me falando e eu não sei. É responsabilidade. Pronto, só isso. Só pra você saber que tudo bem, maravilhoso, mas agora eu também tenho responsabilidade. Mas voltando um passo atrás, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é qual recurso de tempo eu tenho. Primeira coisa, você não tá ficando nem mais jovem, nem mais saudável. Número 1. Ai, que coisa, é verdade. A gente é humana. E isso é maravilhoso. É um fato ou não é um fato? Opa, o fatésimo. É um fato. Então, quando é pra fazer? Agora. Você não tá ficando nem mais jovem, nem mais saudável todo dia que passa. Tenho certeza que dói coisas aí que não doía 10 anos atrás, que te viabiliza, que dá uma dor de cabeça, dá uma dor de coluna. E as coisas mudam. E a gente precisa entender essa velocidade. A segunda coisa que eu gosto de falar é, seja gentil com as pessoas e agressiva com os números. A gente precisa fazer as pazes com o dinheiro. Eu não olho minha conta no banco, putz, não olho. Eu passo o cartão, não presto atenção no que eu tô fazendo. Eu não olho. Eu pergunto às vezes para os empreendedores, quanto você faturou esse mês? Quanto é em crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior? Com qual margem? Com esse dinheiro você fez o quê? Pra ir pra onde? E elas não fazem a mínima ideia. Ou você para e fala, cara, vou enfrentar esses números, eles não vão ser mais inteligentes que eu. Ou, se você é uma pessoa como eu, que é de humanas, e eu olho, eu que faço todos os meus pagamentos, eu vejo planilha. Sou de humanas também. Por mais que minha planilha seja toda colorida, ok. Mas se você não tem a capacidade, né, e não quer, não importa. Tem um sócio numérico, tem um parceiro. Você tem que ter alguém olhando isso, porque isso vai vir uma hora, e se você não olhar, ela vai vir de trás do arbusto, ó. Quando você achou que você estava ganhando dinheiro, ele te dá uma rasteira, entendeu? Eu vou pegar isso, mas a terceira coisa que eu vou falar, e tem uma coisa pra contar pra vocês. Se vocês são as fundadoras, cara, é sobre olhar os números. A terceira coisa é, tem que vender. Ah, o que eu faço? Vende. E amanhã vende também. 90% dos problemas da sua empresa vão se resolver se você aumentar o faturamento. 10% não vão se resolver. Eu falo que na Bitmami todo mundo vende. Ou você ajuda a vender na área do marketing, ou você vende, que é quem converte a venda. Mas só tem um departamento. Vendas. Ô, Dani, eu quero te perguntar uma coisa. Vai lá. Porque o meu discurso, eu sou... Qual que é o teu signo? Eu sou virgem com Capricórnio, pensa. Eita! Mas você gosta de mim, né, amiga? Amor, adoro. Complemento. Bom, eu sou peixes com ascendente em gêmeos. Mas eu tava falando desse discurso de que eu acredito muito do empreendedorismo. Empreendedorismo, eu faço uma coisa que eu chamo sabatina dos porquês. Tá bom. Que é o seguinte, eu falo assim,
faz a pergunta, o porquê você empreende. Porque pode parecer óbvio, né? Então Não, tem gente não que é. fala assim, ai, eu empreendo porque eu quero ganhar dinheiro, eu empreendo porque eu quero ser chefe, eu empreendo por... E tenho, eu empreendo porque eu quero ter independência financeira, eu empreendo porque eu quero ter mais tempo. Porque eu tive uma ideia incrível. Porque eu tive uma ideia incrível. Porque o que acontece? Se a única razão pela qual você empreende, na minha opinião, eu quero ver a sua, é porque você quer ter independência financeira, eu vou falar, I don't know. Talvez você devesse ser CLT, porque não é exato que você vai ter independência financeira empreendendo por um bom tempo. Às vezes dá, mas o que eu quero dizer assim, se é isso só que te rege, se pra você ter liberdade de tempo não é uma coisa que é primordial pra você, se você não é uma pessoa que ama colocar as ideias do teu jeito, porque eu vou te falar, gente, eu acho que o empreendedor tem um quê de não sei qual que é, narcisista, não sei, porque ele quer as coisas do jeito dele, ele tem uma ideia, ele quer que aquilo aconteça, entendeu? Se você não tem isso, você gosta de executar o que os outros falam e você é excelente executora, você também pode ser empreendedor dentro da empresa de outra pessoa. Mas o que eu quero dizer é que as respostas que você dá são limitantes para se você quer empreender ou não. Eu faço uma pergunta. Quão aversão a risco você tem? Quão aversão a risco você tem? Alta. Bye, bye. Problemas. Quanto aversão à escassez você tem? Como você lida com quando falta? O que a falta te faz? Falta de dinheiro, especificamente? Ou de Eu qualquer coisa? até falei essa semana sobre um livro. Eu tenho um produto que chama Ler com Ela, que eu leio livros de negócio junto com outras mulheres, e é muito legal. E aí a gente tava lendo Mais Desperto que o Diabo, do Napoleão Hill, que ele escreveu em 1930 e pouco. Cara, essa parte é muito legal. Ele faz uma entrevista com o diabo. Vou falar assim, por que você acha que você é tão importante, diabo? Ele fala, porque eu controlo 98% das mentes humanas. Ele fala, como é que você faz isso? Eu acho espaços vazios, que é aquela fase do cabeça vazia, oficina do diabo. Eu encontro espaços vazios e incluo medo. Que tipos de medo, diabo? Aí ele fala 5 medos. Medo da pobreza, que é o maior medo humano, que é o medo da escassez. Medo da morte, medo da velhice, medo da falta de amor e medo da falta de saúde. Eu vou lá nesse espaço e coloco esse medo. Que perfeito. Quanto mais espaço... Aí ele falou assim, mas como é que você consegue colocar medo na cabeça das pessoas? Qual a ferramenta que você usa? E aí vem a mágica do livro, que ele fala, alienação. Eu deixo as pessoas alienadas, entregando coisas que são rápidas de prazer e que elas nem percebem. Na época não tinha rede social. Mas aí ele colocou cigarro, comida, jogo... Todas as compulsões. Quando as pessoas estão se alienando em compulsões, eu vou incluindo medos, porque tem espaços muito vazios. Maravilhoso. Deus. Então, aonde é a compulsão nossa de se alienar? Vou dar um exemplo. Hoje. As redes sociais, com certeza, a internet, mas do empreendedor. Ele tá tão com medo da pobreza e da escassez, que em vez que tava o espaço vazio lá, tomado pelo diabo, pelo demônio, que é isso que ele coloca no livro, né, como analogia, que ela se aliena em coisas que não fazem ela andar pra frente. Ai, mas essa cor, não vou lançar porque faltou azul ciano 4.3 do meu logotipo. E ela fica 2 semanas, porque ela tá alienada, com medo da pobreza, com medo da escassez, de ver que ela não tá vendendo, que o resultado não tá vindo, ela tá alienada num gasto que não faz o menor sentido. Ou então ela bebe, ou então ela come de maneira desregulada, ou então usa droga, ou então fuma. E a gente começa a tentar achar alienações pra ocupar os espaços vazios onde tá cheio de medo. Que animal isso. Eu amo esse livro. E aí isso fez muito sentido pra mim. E a minha compulsão é a comida. Então quando eu tô muito ansiosa, com muito medo, com muito medo de alguma coisa, sei lá, de uma relação que tá ruim, eu amo a pessoa, assim, que o amor dela foi embora, ou que o dinheiro tá ruim no fluxo de caixa da minha empresa, a comida é a minha compulsão, eu me alieno lá uns 2, 3 dias, até que eu falo, eita, o que eu tô fazendo aqui? Tá? Então, prestem atenção. Puta, isso é forte pra cacete. Forte, né? Mas prestem atenção que vocês vão achar. Você falando isso, essa semana eu fui almoçar com um amigo meu e ele falou assim pra mim, nossa, Tati, é tão bonito, parece que você não olha pra trás, você tá sempre fazendo, você não tá nem... E agora você falando, isso é um perigo também, tá? Mas eu sou uma pessoa com poucos medos. Eu não tô falando de ansiedade, eu não tô falando assim, todo mundo tem medo, mas eu não sou uma pessoa que eu tenho medo por onde ficar pobre. Ah, Tatiana, é porque você é rica. Bom, isso também deve ajudar, mas não é só isso. Porque, de fato, eu falo, cara, desde pequena, eu falava assim pro meu pai, a única coisa que você vai me deixar de verdade é isso. Então, tudo que ele me dava, eu estudava. Eu sempre estudei. Desde pequena eu emprendi, eu fazia ovo de Páscoa. Assim, tudo que eu podia, eu fazia. Porque eu falava, isso ninguém vai me tirar. Mas olha que perfeito esse livro. Dinheiro. Meu pai veio uma família sem dinheiro. Então eu falo, cara, isso ninguém me tira. Então, se eu perder dinheiro, eu vou ser... Não faz sentido isso que eu falei? Óbvio que faz. Então, quando eu faço, as pessoas assim, Tatiana, eu falei, gente,
Se eu perder tudo, eu não tenho nenhum. Escutem, porque eu posso bater na porta de vocês, tá? Tenho zero problema de... Gente, você tem um trabalho pra mim? Não, você tem um trabalho pra mim. Me ferrei. Agora, então, se a gente pudesse reduzir tudo, sabe o que eu diria, Dani? Eu nem sei se é o medo, acho que é o orgulho. O orgulho que imputa o medo. Um dos medos é medo da crítica, desculpa. Esqueci o orgulho. medo. É o orgulho. É o orgulho. Porque o que acontece? Se eu perder tudo, eu posso pedir ajuda, eu posso não sei o que lá. Agora, se eu sou orgulhosa, nossa, você é a Tatiana Loureiro dos sapatos, você é empreendedora no divã, e um dia você não é nada, ok. E eu me libertei disso, cara, e eu sempre fui muito perfeccionista, deixei de fazer vários esportes porque eu era péssima em todas, até que eu descobri que realmente não é minha potência. Hoje eu não tô nem aí com isso. Mas quando você você tira esse medo da frente, você continua andando. Cara, e aí ele fala, e como é que os 2% do que você não age, pensa? Quem são as pessoas? Quem são os 2% que você não consegue agir e alienar? Aí ele falou os livres pensadores, os empreendedores. Eu achei isso tão bonito. Os criadores, os artistas. Essas pessoas eu não consigo controlar, porque elas não têm medo. E elas não se alienam pra poder fugir. Elas olham na hora que acontece, tá, beleza, faltou fluxo de caixa, vou pedir investimento hoje, vou no banco, vou pedir pra minha família, vou trabalhar no terceiro período. Ela tá sempre focada em não deixar, ela tá vendo aquilo, tá vendo o amor indo embora. Ela tá vendo a coluna dela, putz, tô com dor, calma, deixa eu ir no médico. Ela tá sempre o tempo inteiro tentando resolver em vez de acobertar, tá? E eu achei isso muito legal. Dani, mas você sabe que agora, eu sou gêmeos, tá? Então agora eu mesma vou me contradizer, porque eu tava pensando aqui, eu sou essa pessoa que eu não tenho medo, tá? E aí vai vir a minha questão desse meu discurso pra minha bolha, e que eu quero sim tocar as pessoas com privilégio, porque eu acho que essas têm muito a contribuir com quem não tem, e também despertar isso. Às vezes estão um dia inteiro só colocando o celular pra carregar. Pelo amor de Deus, assim, precisa. E é isso, se a gente não transformar as lideranças, se a gente transformar mais rápido as lideranças, eu acho que tudo também flui melhor. Concordo. Mas aí, eu tava outro dia fazendo uma mentoria pra uma pessoa do projeto da Ana Fontes, que eram mulheres da periferia. E eu falo nas minhas mentorias pra mulheres que pagam também, e eu falo, gente, posso falar, aquela mulher não tem questões tão diferentes dessa outra mulher, mas ela tem uma situação absolutamente diferente. E aí eu te pergunto, esta mulher que, se realmente der um passo, ou se dane-se o Azuciano, eu vou fazer porque eu tô vendo, imaginando se fosse eu essa mulher. Que é o que elas fazem, tá? Se que fosse eu essa mulher, e daí eu falo, eu vou, e se eu perder tudo, tá tudo bem? Pode parecer um pouco inconsequente, eu também não falo isso pras pessoas, né? Eu falo, óbvio, você pode arriscar até onde põe a comida na tua mesa. Eu acho que existe um limite pra esse risco, né? Eu acho que não é arriscar tudo. Eu queria ver tua visão sobre isso, pra quem não tem esse privilégio. A gente tem vários projetos da Bichbam, vários programas, né? De várias classes sociais. É interessantíssimo quando a gente coloca elas pra conversar, inclusive. Ela não pensa em contratar uma agência e ficar uma semana entrevistando a agência, porque ela não tem dinheiro pra isso, concorda? Então ela já foi na frente, ó, há muito tempo. Na verdade, as pessoas... O que foi na frente? Ela já fez o bolo, já botou pra vender. Ela tá esperando sair o logotipo perfeito pra colocar no Instagram. E eu sinto que quanto mais dinheiro você tem, mais enrolado você é. Às vezes eu coloco uma menina do programa Pulse, que é o programa de startups da classe AB. Pego as meninas da UOMB ou do Projeto Somar, que são das classes CD que moram na periferia, colocam pra conversar, elas dão um pau! Quanto tempo você já tá fazendo isso daí, esse pitch aí? Aí ela fala, a gente tá há 4 meses captando investimento. Ela, 4 meses? Mas você fez o que nesse meio do caminho? Então isso é muito relevante. Eu falo, mas por quê? Alguém está pagando as contas. Então quem não tem um plano B, faz. Só faz. Quando alguém me pergunta, Dani, por que você sai fazendo? Porque eu não tenho plano B, não. Não é meu marido, não é minha mãe, não é minha casa, não sou herdeira, eu não tenho plano B. Então eu não tenho saída, então eu não fico pensando, porque mês que vem vai vencer e eu preciso só fazer. Às vezes você sai fazendo, e o mais legal é quando desperta, eu acho que as filhas estão começando a levar as mães na Bichbam, eu tô achando isso o máximo, né? Elas acabam seguindo a gente mais rápido na internet, e elas falam, ai mãe, eu acho que pode ficar um pouco melhor seu Instagram, acho que pode ficar um pouco melhor seu conteúdo. Você tá começando a levar as filhas das mães. Cara, elas chegam mais rápido, né? Por conta da internet. E aí, às vezes, ai, minha mãe tem aqui uma loja de roupa, Dani, será que vocês podem ajudar? Tal. Então, é interessante esse lugar, né? Agora você tá falando de uma mulher fazedora. No fundo é isso. Fazedora. Assim, aqui sentou as mães, a Elisandra e ajuda a Mãos de Maria. E aí tá falando, nossa, como vocês são fazedoras? Eu sou super fazedora. Ela falou, meu bem,
gente veio da Paraisópolis, não tem essa. É isso. Não tem essa opção. A gente faz. Tô pensando, é fazedora mesmo. É fazedora mesmo. Mas aí, fazendo um contraponto, que eu tô amando essa discussão, fazendo um contraponto dessa história do fazedor, tá errado também a outra que tem condição, querer lançar um produto um pouco mais... Como é que eu vou falar? Perfeito. Um pouco... Tá errado. Um pouco mais perfeito? Tá, bem errado. Se o público dela... Eu vou pegar meu exemplo, Dani. Vou pegar meu exemplo. Eu vou explicar o porquê que tá errado, tá? Bom, tá? então eu vou falar meu exemplo e você vai falar por que tá errado. Eu lancei uma marca de sapatilha, lancei com a logo, lancei com a loja, lancei com tudo que eu podia pagar, tá? E para um público A, era um produto caro. Minha sapatilha na época era um preço médio de R$800. Se eu lançasse uma qualidade... Lancei... Eu não sei se essa cliente ia chegar lá e comprar. Vou mudar. Então, agora vou pra parte técnica, né? Assim, sim, tá errado, você não lança... A gente fala de lança lean, erra barato e aprende rápido. Tá? No seu caso, você tinha poder econômico pra errar. Pra errar caro. Caro. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, assim, é isso. A loja deve ser errado e as sapatilhas não vendesse, não importa pra que público que era, você ia gastar um pouco de uma grana. Eu já errei caro também. É isso. Você tem a possibilidade de errar caro. Com o advento da quarta revolução industrial, que é que a gente tá vivendo, e é por isso que você, minha amiga, se sente perdida pra trás, tal, porque você está vivendo uma revolução, a quarta revolução industrial, e as revoluções não são gentis. Ok? É por isso que você se sente. Aprendi o Instagram, veio o TikTok, aprendi o TikTok, veio o ChatGPT, aprendi o tempo inteiro, tá vindo essa onda ansiosa e tal. E não vai passar durante muito tempo, a gente tá vivendo num mundo antifrágil, a gente pode depois fazer uma conversa sobre isso. Mas o mais importante é, sim, a coisa mais importante que a gente tem que fazer é validar o nosso negócio com o público-alvo. Se você fosse errar mais barato, eu não teria aberto a loja. Então, por exemplo, você tenha feito as sapatilhas pro seu público, isso é um investimento que não dá pra sair, tá? É lançar lean, o mais lean que você conseguir. Eu podia ter lançado só no Instagram, vamos Você dizer poderia assim. ter pegado, falei Pego, assim. não sei. Sabido? Soubedo. Não que eu tenha sabido. Sabido? Soubido. Não que eu tenha soubido. Não que eu tenha sabido. 10 sapatilhas e indo na sala das suas mulheres que moram no seu prédio, venderam as primeiras 10. Putz, validou. O que você gostou da sapatilha? Gostei disso. Isso? Isso eu não gostei. Validado aquele modelo com o seu cliente. Perfeito. E até, enquanto eu não vender 2.500 sapatilhas nesse modelo, pra entender a sapatilha que eu vou lançar numa loja. Então, não é que é errado ou certo. Esse é um modelo que a gente acaba vendo na quarta revolução industrial, onde você tem muita capacidade de errar barato. Não dava. 10, 15 anos atrás, era muito difícil de pensar assim. Não, sem Instagram era impossível. Exatamente. Hoje, mas hoje sim. Hoje sim. Então, hoje, cara, tem muitas mulheres em looping. Pensando. E na hora que lança, ninguém usa, ninguém entende. Aí ela fala, céus, a vida. Gaste dinheiro, invista dinheiro, entendendo a dor. Qual é o problema que você tá resolvendo? E como é que você entende a dor? Fazendo o mínimo produto viável. Qual é o menor? O MVP é um testezinho lá. E aí você vai ter que... Aí o cara que fez o LinkedIn fala, se você não lançou feio, você lançou tarde demais. Que nasceu pronto, nasceu tarde. Cara, tá tarde. Porque não nasceu pronto, né? A pessoa vai reclamar, vai discutir. Ai, Dani, mas eu tô muito angustiada, porque eu sou muito perfeccionista. Não é. Você tá precisando de coragem mesmo. Não é só perfeição. O perfeccionismo é uma forma de procrastinar, total, é uma das grandes formas de procrastinar. Aliás, faz. Qual é o meu pior problema do empreendedor? Procrastinação, porque você não tem linha de chegada, né? Ninguém vai te acordar. Vai, gata, vende mais sapatilha. Não tem essa pessoa. Não tem. Então você vai fazer o seu número. E isso é um desafio para quem foi criado, como no nosso caso, numa escola na primeira Revolução Industrial, onde a gente precisava primeiro pôr a roda, depois pôr... na mesma esteirinha de Ford lá. Então, ser exponencial, que é o que pede essa coisa, não tem repertório na nossa idade. Eu tive que aprender a duras penas. Hoje você tem uma Shein entrando no mercado de moda, sapateando na cabeça das grandes marcas, entendeu? Você tem um TikTok passando no YouTube. E por quê? Porque eles estão usando formatos escaláveis. Não, eles estão usando os formatos de comunicação que estão no momento acontecendo. Então você tem hoje as grandes marcas de fashion. Eu não vou nem questionar que fashion, fast fashion não é meu mercado. Eu sou uma pessoa da economia circular, essa roupa aqui
tudo aqui é de brechó, eu gosto de comprar na economia circular. Mas não vou questionar isso, tô questionando o modelo de negócio, tá? Agora eu vou chapéu de branding. Então, você entra numa Renner hoje, numa grande big dessa, não tem nada menos que R$100. Tudo bem, eu acho que deve ser o valor de uma roupa, mas aí você vê a mesma peça com metade do valor numa plataforma que aprende pro algoritmo como que você gosta de se vestir. Pega 30 influencers, que tem mais de 10 milhões de pessoas no TikTok. Ela fala sobre essa peça, coloca o código dela, aí tem marketing de afiliados, algoritmo de entendimento, tração, vídeos curtos, rápidos e bons em formato. Você tá um toco, entendeu? E o que eu quero dizer? Agonia, porque, de novo, não tô falando do modelo do negócio. Eu sou contra, eu sou super não consumo, gente. Tem outro lugar. Mas assim, você demorar muito pra fazer as coisas, tá tudo tão rápido. Que aquilo tudo que você imaginou. Você já imaginou que o Google fosse ser balançado? Você imagina acordar um dia e falar, o Google tá balançado. Eu nunca imaginei isso. Eu só tenho 22 anos só o Google, 23. Agora você tem um chat GPT lá que você coloca. Coloca lá, hoje. Quero criar um documento sobre varejo calçadista. Pô, o negócio pega várias análises do Google e coloca tudo cuspidinho assim, ó, pra você colocar o seu tom. Pô, eu vou procurar no Google ou vou procurar lá? Isso você procura onde, não? No chat GPT, que é uma ferramenta de inteligência artificial, que faz pouquíssimo tempo que entrou. Eu nem conheço, gente, tô boiando. Chat GPT. Mas, amiga, ela fala rápido, é aí que eu não entendo mesmo. Mas não dá tempo de você ficar, será? Acho que agora tá bom. Vai, agora. Acho que agora vai. Você gastou uma fortuna. Vai. Aí na hora que você lança, você troca fala... o carro com a roda andando. Eu gosto, minha mãe fala muito que as melancias se acomodam de acordo com o andar da carroça. E eu acredito demais nisso. Tem uma cena, nem sei se é bíblica, mas fala assim, né? Vai caminhando que Deus vai colocando um negócio no teu pé. Mas não, eu falo assim, é que não é que Deus vai jogar, vai fazer, não, eu vai coloco, fazer, eu entendeu? falo, assim, interessante, né? A gente é bem conectada, né, Tati? Eu falo, Dani, você não tava comendo? Minha filha, eu coloco o pé e Deus coloca o chão, hein? É isso mesmo. Eu só preciso continuar andando. É isso mesmo. Agora, a Dani estava falando tudo isso, e aí me veio um momento que Vocês viram que a gente nem usou as folhas, né? Mas nem usou, gente, mas é que eu achei tão bonito isso que até vou fingir que eu tô usando. Finge que tá usando, vou fingir que eu tô usando. Dani, tem uma pergunta aqui pra você. Dentro desse meu discurso, e eu tenho muito a ver com a minha intuição e com o meu lugar de potência, e como eu tenho reconhecido isso em várias mulheres, independente aí sim da classe social, independente, mulheres, pessoas, seres humanos, que quando funciona a partir da sua potência e usa isso como crivo para suas escolhas, isso dá um norte. Porque no mundo absolutamente lotado de informação, você tem que pautar a tua escolha em alguma coisa. Porque senão tudo vale. Vale isso, vale aquilo, vale a Shein, vale a Zara, vale qualquer coisa. Exato. Né? Então, quando você faz, tá bom, qual que é a minha potência, quais que são as minhas crenças, qual que é a minha missão pessoal, chame como quiser. Qual que é meu propósito, aí tem N palavras. E isso começa a direcionar as suas escolhas. Eu tenho pensado muito sobre a questão de quem tem privilégio ou não. Eu acho que todo mundo pode viver uma vida a partir da sua missão pessoal e ter autoconhecimento. O que eu acredito? Que quem tem menos privilégio, portanto, leia-se menos tempo, porque tá no corre, tá na fazeção, não tem tempo para se autoconhecer. Não é nem que tem menos autoconhecimento, porque às vezes tem gente que tem o dia inteiro sem fazer nada e não se conhece porra nenhuma. Porém, a pessoa que tá no corre todo dia tem menos tempo, menos dinheiro para conseguir fazer coisas e ter autoconhecimento. O que quer dizer isso? Se eu chegar para uma mulher, desses teus dois projetos, Dani, uma mulher que tem uma vida no corre e uma mulher com mais privilégio, que não é que não tem a vida no corre, mas tem mais possibilidades, e chegar para as duas e falar, cara, descobri tua potência. Puta, Dani, você é essa mulher do marketing, essa mulher que vê as possibilidades, vê não sei o que lá, para duas Dani, só que com uma conta diferente. Tá tão longa a minha explicação que eu já nem lembro o que eu queria falar. Eu acredito que eu posso falar para essas duas mulheres, sim, vá atrás da sua potência. Mas para quem tem privilégio, talvez ela chegue com mais conforto e mais rápido. Para quem tem menos privilégio, eu nunca vou chegar para essa mulher e falar assim, larga tudo e vai viver seu sonho. Eu vou falar assim, não, é o seguinte, você quer, vou usar as coisas padrões, você quer ser médica? Ok, são 5 anos de faculdade, mais 5 anos de não sei o que. Eu não vou falar pra essa mulher de forma alguma. Mas eu falo assim, enquanto você está fazendo faculdade, você vai trabalhar, você pode trabalhar na limpeza de um hospital. Né? Começa a se aproximar de alguma maneira dos ambientes que você quer estar, porque isso é um crivo. Né? Então você tem trabalhos hoje que a gente sabe que requerem menos especialização, por exemplo, mas faz isso dentro do que já está dentro daquele teu universo de escolhas, porque eu acho que você começa a atrair, e aí você tá sempre lá, e aí começa a ver que você tá interessado, e daí de repente você consegue uma oportunidade dentro do hospital. É uma forma bem chucra que eu tô dizendo aqui pra você, mas eu tenho essa crença. E eu queria escutar a tua crença pra essa mulher
Se você fala assim, não, esquece ver a parte da potência, ou se o que eu tô falando você acha totalmente balela, pode falar. Não acho, não. Eu gosto muito da técnica do Ikigai, assim, né? De você saber a sua profissão, a sua vocação, a sua paixão. Só uma coisa que a gente precisa saber é que a gente só consegue sonhar com aquilo que a gente vê. Né? Mas eu sou... Não tenho a visão, não. A visão e a intuição é uma soma de repertório. Daquilo que você viveu, que você leu, que você comeu, que você adquiriu de conhecimento. E aí você consegue fazer o mashup dessas coisas todas, e aí você consegue ter um retrato maior. Então a primeira coisa que eu gosto de mostrar é que dá, né? Mas é que aí a gente tem que escolher quais são os caminhos. Então por isso que diversidade importa, representatividade importa. Não dá pra você ir num lugar que só tem mulheres brancas e você acreditar que você vai chegar lá. Então, ter pessoas... A gente acabou de recentemente perder uma jornalista, que foi a Glória, que abriu caminhos para mulheres como a gente... Né, e ainda tá muito aquém do que é... Mas só tinha ela de mulher preta em protagonismo numa rede nacional. É extremamente relevante, porque você só consegue sonhar com aquilo que você consegue ver. Então, a primeira coisa que a gente precisa perceber é que é difícil, né? A gente olhar na televisão e não se reconhecer. A gente olhar numa empresa grande e a gente não se reconhecer. E a gente, como mulher, agora falando só de gênero, quando a gente olha que só tem homens ganhando dinheiro no mercado de capitais, por exemplo, você fala, putz, como é que eu vou competir nesse ambiente se eu não me reconheço lá? Então... Isso o Instagram ajudou, hein, Dani? Bastante, assim, porque tem muitas pessoas com... As vozes delas, elas já existem, né? Mas você consegue amplificar. Amplificou essa voz. Então, óbvio que não. Eu gosto de mostrar, olha, eu acho que você tem que ir mais por aqui. Vou dar um exemplo. Tem pessoas nos nossos programas que são de educação digitais. Nossos programas são para trabalhos remotos, né? Para elas conseguirem fazer o trabalho de autoempregabilidade da área de tecnologia. Porque eu acredito demais. Tem, por exemplo, 90 mil vagas abertas em social media hoje no país. E, sei lá, 8 milhões de desempregados. A gente tem os inempregáveis, que a gente chama. São pessoas que não estão conseguindo emprego porque não conseguem se adaptar ao que tem que... Porque educação tá aí, tá? Na internet, aprender você consegue. Não é esse mais o desafio, né? Tá de graça aí. O problema é que eu nem sei que isso existe. Eu não sei que existe. Então, quando a gente vai nos programas, a gente fala, sabia que uma social media, por exemplo, que vai editar vídeo, gravar um podcast, escrever um texto, uma copywriter, por exemplo, tem um curso de 6 meses pra você aprender a escrever melhor, começa a ganhar 3 mil reais em qualquer microempresa, inclusive. O que é isso? Então, assim, a pessoa nem consegue entender, porque todo o ambiente onde ela nasceu não tem essas profissões. Ela não sabe. O que eu acredito? Primeiro, mostrar que tem um leque de oportunidades que ela não fazia a mínima ideia que existia. Isso você faz através do Bitmoney? Isso a gente faz lá, né? Então, a gente mostra. Você sabia que tem profissões, por exemplo, como Community Manager, como CX, que você trabalha da sua casa, por exemplo, hoje, sendo atendimento ao cliente, e consegue tirar 2.500, 3 mil reais sem se deslocar 2 horas, 4 horas por dia. Sabia que existe essa profissão? Existe. Aí você pode estudar aqui na Bitmoney, mas tem a 42, mas tem o projeto tal, então a gente tem uma lista de projetos, tem a Reprograma, tem as meninas... A gente tem vários projetos da UX para meninas pretas, então a gente organiza e fala, vai por aqui. Eu acredito que faz ideia. Você sabia se você aprender inglês, dar aula de inglês numa For You, por exemplo, você consegue tanto... Então, o meu papel é só mostrar que dá. Né? E para aí, que elas possam sonhar. Investir repertório, seguir o que é a potência Aí depois delas. ela vai falar, uau, mas elas nem sabem. Porque onde elas moram, a repetição de trabalho é o que a prima levou ela, indicou. É igual no nosso mundo, quando você pega a classe AB lá. Quem que entra nas empresas? É a puta indicação, gente. Sempre foi isso. Uma indicando a outra pessoa que indica, tem uma amiga, tem um currículo aí. Não é assim? Como é que essa pessoa... tem uma vaga no call center. Hã? Eu sou o contrário, não pego. Eu não pego... a gente contrata bastante. Mas assim, você vai se indicando. Indicação é isso. Uma vaga... 90% foi porque alguém indicou. E é um fato isso. Onde elas têm indicação? Ela tem indicação pra trabalhar na vaga de call center. Ou pra ser faxineira. O bairro dela se indica nesse lugar. Como é que a gente fura esse lugar também? Fala, não, vem cá que eu vou te indicar num lugar. Um lugar que você vai trabalhar, vai ganhar 3,5 pau, trabalhando de casa 6 horas, porque tem uma área de um banco, por exemplo, que precisa de uma mulher para atender as pessoas dentro de casa mesmo. Então, o nosso papel é só mostrar outros caminhos. Tudo isso que você está falando, para mim, só instrumentaliza essa vida que eu acredito, que eu prego tanto, que é você viver a partir da sua verdade, que você chama de como você quiser. Né? Mas você precisa estar instrumentalizada, que você falou. Né? E hoje,
A internet, graças a Deus, pra isso tá aí, mas ela também tá aí pra ti, no meio de você, ai, estou super no meu projeto, aí passa lá uma coisa, uma dança, aí passa, aí quando você vê, você já esqueceu o que você tava indo fazer, exato. o que você tava vindo fazer lá. Quero te fazer uma pergunta agora, assim, eu vou usar a minha cola. Você enxerga, por exemplo, nas mães que participam do Beach Mami, quando alguém está empreendendo por propósito ou não, ou você acha que todo mundo lá empreende por propósito, ou pra você... Tanto faz. Primeiro, nas tuas crenças. Vamos ao conceito, né? A palavra propósito, ela foi estragada. Foi. Né? Propósito não é esse lugar. Não. Propósito é o motivo pelo qual... A música do Michael Jackson de fundo. Não é nada disso. Propósito, a palavra propósito é o motivo pelo qual você acorda e leva pessoas que estavam no ponto A consumirem um produto ou um serviço e agora elas passam a estar no ponto B. Então, vou dar um exemplo. O propósito do Google é organizar toda a informação do mundo. O propósito da Beach Mami é tornar mães líderes e livres economicamente. O propósito do Lego é fazer brincadeiras com peças e criatividade. Você resolve uma dor do mundo. Você resolve uma dor do mundo. Pro B, e tanto faz essa dor, não tem julgamento de valor, entendeu? Não, eu sempre falo, não é a cura do câncer, não. Não é salvar baleia, não é. Pode até ser, mas não é. Não, propósito entendeu? é pelo qual você leva as pessoas do ponto B. Propósito é o achado que faz você dizer não pra um monte de coisas maravilhosas que você queria dizer sim. É isso. Então eu escuto, Dani, olha que legal, será que a gente podia tal coisa? Eu falo, isso vai tornar mães líderes e livres economicamente? Não, então não. Mas é essa frase que quando eu falo para as pessoas no meu curso, quem é você na fila do pão, tudo volta para essa frase. É isso. Isso daqui vai ajudar. No caso, eu quero fortalecer mulheres e eu escrevi, levar mulheres do ponto A ao ponto B. E o ponto A ao ponto B, às vezes, é isso, ó. Isso aqui. Eu não tô falando de, né? É pra organizar a informação do mundo, isso não, então não. Então não. Então é só pra você dizer não pro resto, um monte de coisas legais que vão te tirar do caminho, um monte de canto de sereia. Causa justa é diferente. Você pode ter o propósito pelo qual... Né? Todos, né? Porque causa justa é muito o Simon Sinek. Causa é o do Jogo Infinito, que foi o segundo livro dele. Causa justa é diferente. Se você conseguir ter o seu propósito, que é levar as ponto A ao ponto B, e a sua causa justa no mesmo lugar que você ganha dinheiro... sinos tocarão. Mas às vezes você pode, por exemplo, tem várias mulheres da Beach Mami que são mentoras da Beach Mami, são professoras na Beach Mami, são investidoras da Beach Mami, que elas têm o propósito delas, que é trabalhar na empresa que elas estão fazendo do ponto A ao ponto B, seja lá o que for, mas a causa justa delas também é ajudar as mulheres mães, por exemplo, elas se aliam a uma causa justa que já existe, que é a minha. Às vezes você tá com o propósito desse trabalho que você tá fazendo, que você faz incrivelmente bem, mas você gosta da Amazônia, acha que tem que cuidar, né, do povo Yanomami lá, que teve tal problema tal. Cara, quais são as empresas que já fazem isso, que eu posso me aliar a essa causa? Não precisa ir tão longe dele. Sapato, gente. Sapato. Eu faço sapato que eu vou resolver pra mim um problema do mundo. Mas eu aliei isso. O seu propósito, sim, as mulheres eu tenho uma visão um pouco diferente de propósito. Mas dentro da tua visão de propósito, por exemplo, eu não vou mudar o mundo fazendo sapato. Agora, o que eu fiz? A cada par a gente doa um valor para empreendedoras da periferia. Aí sim, eu tô aliando a causa justa. Sim, está. É que para o Ikigai, por isso que ela falou que a palavra tá sagrada a propósito, que muitas pessoas falam, mas eu uso propósito / missão pessoal, que o Ikigai fala que quando você liga essas 4 mandalas, que é o que você ama fazer, sabe fazer bem, pode ser pago por isso e resolve uma dor do mundo. Quando você une essas 4 coisas, isso também não é unanimidade nem no Ikigai, mas esse todo seria o seu propósito. É que resolver um problema do mundo, é muito interessante isso. Resolver um problema do mundo, fica parecendo que a gente também tem que salvar alguma coisa. As baleias, pois é. Resolver um problema do mundo, as pessoas, quando vão numa festa de criança, levam lembrancinha pra casa? Leva. Se a empresa de lembrancinha não existir, pô, teve lembrancinha, né? Que saco. Mas a empresa mas a empresa de lembrancinha é aí que é diferente. Eu sou a pessoa da dona da empresa de lembrancinha. Ela pode simplesmente falar assim, o que você faz? Eu faço lembrancinha. Você realiza sonhos. É que agora eu não vou saber falar o propósito dela, mas assim, você tá realizando o sonho dessa criança, você tá eternizando um momento daquele aniversário. Tati, mas é só uma questão de nomenclatura. Não é. Porque como ela entra no seu cérebro, ela faz toda a diferença, entendeu? Tem narrativas, né? Mas o grande objetivo... Acho que é que na minha opinião... A narrativa importa. É que na minha opinião, é uma opinião, a narrativa, ela faz você ter o recorte do o que você faz para por que você faz. Que é o Simon Sinek, que é o Golden Circle. Sim. Né? Então você vende o quê? Você pode falar, vende o iPhone. Não. Você vende inovação. Porra, mas não é a mesma coisa? Não, porque o drive é outro. Você percebe que a dona da empresa de lembrancinha, se a narrativa dela for, eu eternizo momentos dos aniversários, ela pode vender lembrancinha, ela pode vender depois um book de fotos que chega na casa das pessoas sem nenhuma dúvida. O meu convite é só você
não precisar ter essa iluminação e essa frase com essa narrativa incrível Perfeito. antes de vender lembrancinha. É só esse o meu convite. Perfeito. Porque às vezes as pessoas isso, ficam, primeiro eu vou achar o meu propósito para depois. Não, gata, faz a lembrancinha e vende a lembrancinha. No meio do caminho, você vai descobrir outras coisas, aí você vai aprendendo. É só esse o convite. Porque estamos às vezes, super alinhados. Eu concordo se eu com não você. achar aquilo que eu vou fazer o mundo melhor, eu não vou empreender. Não, Aí cara. Esquece. Vende a lembrancinha. Aí depois, no meio do caminho, eu, quando criei a Bitumami, e ela já nasce no espaço de propósito, causa justa e impacto, ela não era para virar uma empresa. Ela foi orgânico. Eu nunca pensei em modelo de negócio. Você me explicou que a Bitumami explica. Mas eu sempre faço isso, gente. Eu nunca explico porque eu tô aqui, né? É, porque ela faz bem, então ela já não fala, entendeu? A Bitumami hoje ela é uma social tech, né? Que é uma empresa de impacto, que visa tornar as mulheres líderes economicamente, juntando elas numa comunidade. E a partir dessa junção de comunidade, a gente entrega educação, né? A gente entrega espaço para trabalhar, a gente entrega conexões potentes, network, ela é um negócio mentoria. social, ela não é uma ONG. Ela é um negócio social, ela não é uma ONG. Depois eu explico pra você o que é negócio social. Bom, vamos explicar o que é negócio social, né? Porque negócio social, ele tem lucro, ele gera lucro, ele é uma empresa, porém o objeto pelo qual é impacto. Ele é um negócio social, né? A gente usa tecnologia para poder escalar, mas é um negócio social. E vocês hoje atendem quantas pessoas? Porque vocês têm projetos remunerados e projetos não remunerados. Por ser um negócio, lucro tem que vir, certo? Hoje ele é completamente remunerado, né? É uma empresa privada. A gente depende de quem paga a conta. Então, hoje nosso modelo é B2B2C. As marcas pagam os cursos dos programas da B2B, a gente entrega para a comunidade gratuitamente. Beleza. Então, que é o que eu vou fazer com você? Que é o que você vai fazer comigo. Gente, isso é novidade! Você está fornecendo impacto social através do modelo B2B2C. Este ano, a gente vai... Todo ano a gente escolhe projetos que apoiam mulheres. E esse ano, eu escolhi a Bitumami. Onde a gente vai, então... Vou dar um exemplo, né? Dá um exemplo. A cada R$1.000 que alguém entrega para a Bitumami de algum jeito, né? Que é o caso do que a Tati vai fazer, uma mulher é formada em uma profissão digital e recolocada no mercado de trabalho. Então, quando você fechar, vamos dizer que fé em Deus, sei lá, a gente feche R$300 mil de investimento porque a Tati vendeu pra caramba e tal. Ela sabe que ela vai poder falar nas redes sociais dela e pro público dela que 300 mil mulheres saíram da faixa da pobreza, estão empregadas, estão conseguindo colocar o pão nessas casas porque eu resolvi que sim. Ou seja, eu paguei o curso pra você e você deu para essas mulheres que não podiam pagar. Exato. E aí enderecei elas para as HR Techs, que a gente chama, né? E aí eu formo elas. A Dani fala tão bonito. Eu formo elas e as empresas de match, né? Com vagas, são o meu ponto final. E aí eu entrego essas mulheres formadas. Uma HR Tech são as empresas que são responsáveis por pegar currículo e fazer o match com quem precisa contratar. Tipo empresa de RH. Uma empresa de RH, mas ela faz isso com tecnologia, ela é só a plataforma. Ela fica no meio, você cadastra seu currículo aqui, de acordo com um monte de parâmetros, e as empresas estão aqui buscando os currículos, mas ela é só a plataforma, ela é um marketplace. Que legal, gente. E a gente joga esse primeiro pedaço, né? As mulheres lá, e as empresas passam a contratá-las. Então, quando você paga, quando você investe, a gente faz essa entrega na ponta. Dani, a gente tem 1 minuto e 35, eu falei que eu ia acabar 10 para as 2 horas, como eu sou pontual. Maravilhosa. Mas eu quero te falar, eu quero te fazer 2 perguntas. Primeiro, o que você diria para essas empreendedoras? Porque hoje o teu core são mães, certo? Por isso que chama B2Mami. O que você falaria para mães que querem empreender ou que já empreendem e estão desiludidas, sei lá, ou que estão enlouquecidas achando que os filhos não vão saber quem elas são no dia de amanhã? Tudo que passa na cabeça de nós que somos muito loucas. Isso foi uma mentira, né? Que contaram pra gente e a gente acreditou, né? Mas eu queria dizer pra vocês que, primeiro, a mulher é negado o prazer e o descanso, né? A mulher? É negado a ela o prazer e o descanso. Tem uma música que chama Triste, Louco ou Má, e é muito maravilhosa. Pode até colocar depois aí. É engraçado quando a gente fala assim, eu não quero ter filho. Tá? Tô falando das mulheres em geral agora, né? Quase 40% da minha base já não é mais mãe. Mas assim, já é mães e mulheres. Mas assim, quando a mulher é negado, quando ela fala, não quero ter filhos. Alguém fala, nossa, que triste. Então, triste, louco, má. Sempre querem encaixotar a gente. Nossa, que mulher triste. Como é que vai ser isso? Como é que triste? Quando você interrompe um movimento de violência, você fala, cara, não quero mais isso pra mim. Ai, que má, egoísta. Ou quando você sonha grande, quando você quer algo que ninguém nunca fez, ou que ninguém nunca pensou, e você lidera, e que você vai pra frente. Ah, que louca. Não é isso? Louca? Opa. Então eu queria convidar vocês a assumir essas caixinhas mesmo, sabe? Eu não sou triste, eu não sou louca, eu não sou má. E eu gosto muito de falar que se você sabe quem você é, o mundo não pode te confundir. Quando alguém falar, cara, louca não, ambiciosa, bem ambiciosa. Triste não, eu me reconheço.
Eu tenho amor e posso dar amor, e não necessariamente não é pra uma criança. E má, não, eu só me coloco em primeiro lugar. Então, eu interromper esses lugares é muito, muito importante. E espaços como esse que você colocou aqui, da gente poder falar sobre isso para as mulheres. E se eu pudesse deixar uma última dica, é se conecte a uma comunidade. Eu tenho até tatuado aqui, né, comunidade. Porque encontre sua turma, sacou? Corta caminho, tem gente que vai lá te atalhar, vai te fazer as conexões certas. E vai fazer isso num lugar muito de doação, de give back, de entrega, de verdade, sabe? Encontre sua turma. Outra mentira que contaram pra nós, mulheres, é que a gente precisava rivalizar pra ganhar. Porque na época, como a gente não podia ter terrenos, né, nem espaços nossos com o nosso nome, casar bem era um movimento, né? Precisava casar bem pra dar boas coisas pros meus filhos. Era uma guerra. Então, teoricamente, nós somos Quem de nós ia casar com o Duque? Quem quer casar? Exato. Ia matar a Dani, que eu queria aquele pedaço de terra pra mim. Exato. Que horror. Tinha nada a ver com o Duque, tinha a ver com sustentabilidade financeira e vida, né, para meus filhos e tal. Então, hoje eu não preciso casar com ninguém. Então, eu não preciso brigar com você mais. Não faz o menor sentido. Dani, posso falar assim? Você ecoa, tudo que acredito, você fala assim, tão... Não, sério, eu acredito muito isso. Então por que vou te falar Por que, né? Por que não? Não tem motivo nenhum da gente rivalizar nunca mais. E esse caminho é muito louco, porque quando a gente começa a se conhecer, entender e falar esses não, a gente vai ficando mais segura da gente, a gente começa a peitar. Isso até dentro de casa. Outro dia eu tava na viagem, no telefone, e meus filhos, mamãe, você passou da sua hora de telefone. Eu falei, hello? Eu falei, criança, deixa eu explicar uma coisinha. Tá gostosa aqui em Paris? Tô horrível, legal, né? Sabe de onde vem esse dinheiro? Do meu trabalho. Desse celular aqui, ó. O que eu estou fazendo é trabalho. Então você não manda em mim. Eu fico com o celular o quanto eu quiser, porque não te falta amor, não te falta nada. Então você me respeita. Eu enquadrei, mas na hora. Eu podia ter levado na brincadeira. Eu tava brincando. Eu falei, mas eu não. Porque tem narrativas que a gente vai deixando passar, porque tanto faz, aquilo vai colando. Eu vou colando. Exatamente. Eu vou dar uma dica final mesmo, assim. Não já é uma frase inteira, tá? Não precisa elaborar o não. Maravilhoso. Não, obrigada. Não, porque eu não quero. Aí as pessoas ficam no choque. Eu falo, Dani, você pode ir? Não sei o que. Não posso não. Mas eu achei interessante. Você me liga daqui a X dias, um pouco de autorresponsabilidade de lá, de ouvir o não, e um pouco de autoconhecimento aqui de dizer o não. Acho que é bem importante. Perfeito, Dani. Última coisa que não pode faltar. Não, vai lá. 5 curiosidades sobre Dani. Uau! Curiosidades. Eu sou farmacêutica de formação, ninguém acredita, né? Eu amo meu filho muito, mas eu não gosto dele o tempo todo. E eu acho e falo pra ele que eu não sou a pessoa mais importante da vida dele e que onde ele esticar o braço, ele precisa encontrar amor. Né? Eu sou só mais uma pessoa que ama ele. Uma terceira coisa é jogo vôlei, né? De areia e de quadra, adoro esporte, sempre fui esportista, joguei profissional handball durante a adolescência. Eu fiz uma cirurgia de coluna, então metade da minha coluna pra baixo é de metal. Então eu falo que tem titânio aqui, mulher de titânio, é verdade. E eu sou muito, muito, muito medrosa quando tenho que tomar uma decisão que não tem uma comunidade junto comigo. Então eu não tomo decisões sozinhas. Parece que eu estou essa força tal, mas essa força vem da nutrição de outras mulheres que, e eu gosto de falar, meu filho, o Lucas, ele me submergiu de uma aposta tão rasa que eu nem sabia que eu tava me afogando, sabe? Eu esqueci completamente do meu feminino, eu tava completamente masculinizada antes da minha maternidade pra poder competir e ganhar. E o Lucas me lembrou que todas as vezes que eu caí foi uma mulher que me deu a mão. Então, faz pouquíssimo tempo que eu fiz as pazes com o feminino também, e eu tô aprendendo. Outro lugar que eu gosto sempre de trazer, sabe? Dá tempo, tá, gente? Eu tô emocionada, coisa linda. Dá tempo. Não é à toa que estamos as duas de rosa. Não, e eu vim com essa roupa. Essa blusa, eu tô o tempo inteiro aqui assim, ó. Você tá entendendo? Eu vim com essa blusa, porque eu falei, eu gosto de me vestir o que eu sinto do campo de cada convidado meu. Nossa, isso é maravilhoso. E eu falei, cara, pra mim a Dani, ela tem muito disso, né? Eu vou vir com essa blusa. Choro, tô chorando pra caramba, gente. Eu choro horrores. Mas agradecendo, muito obrigada. Eu amei. Essa é uma puta de uma potência. Obrigada. Que esse podcast todo mundo escute muito, que siga a Dani Junco, que siga a Tati, que siga todas nós, mas que a gente se ajude. Com certeza. Para com essa babaquice de, não vou falar, vai afundar sozinha. Para de ser doida! Eu agradeço o seu investimento na Bitmami, nas mães. Obrigada, Tati. Eu agradeço existir. É isso, obrigada. Gente. É cada um fazendo a sua potência. Se eu tivesse coisa que você fazer, não ia existir Bitmami. Se eu tivesse fazer, não ia ter empreendedora no divã. E tá tudo maravilhoso. Obrigada, gente. Eu quero que ela fique em pé pra ver a altura da Dani, gente. Eu não achei por isso que ela foi namorar o tamanho da pessoa. Tô sapatinho, viu, gente? E aí, quando ela mandou, eu quero dar um sapato. Eu falei, nossa, pai, foi